Bom dia, segundo ano. Aqui em Geografia, nós vamos utilizar a página 64 e a página 65. Então, a página 64 é somente para leitura. Está falando aqui dos meios de transporte. É comum nas ruas e estradas pessoas se deslocando de um lugar para o outro. Algumas das pessoas circulam a pé, outras utilizam os meios de transporte como carro, ônibus, trem, avião e barco. Os meios de transporte podem ser coletivos ou individuais. Então, aqui nós temos o exemplo de alguns meios de transporte que são individuais, que são o carro, a moto, que são meios de transportes particulares, que as pessoas carregam poucas pessoas. E nós temos aqui um exemplo de meio de transporte coletivo, que é o ônibus, que carrega várias pessoas ao mesmo tempo. Na página 65, nós temos aqui os meios de transporte que podem ser classificados em aéreos, terrestres e aquáticos. Então, aqui nós temos uma imagem, né? Aqui desse lado nós temos as letras e os números para encontrar as imagens. Por exemplo, o avião é meio de transporte aéreo, né? Porque ele está sobre o ar. Nós temos aqui um jet ski, que é um meio de transporte aquático, que é usado na água. E nós temos aqui a bicicleta, que é um meio de transporte terrestre, porque a gente usa, né, no chão, no asfalto. Então, são 3 tipos de meios de transporte. Aqui embaixo, nós vamos encontrar os meios de transporte. Então, nós já temos o exemplo do 1A. 1A, então seria o avião. Avião é um meio de transporte coletivo e aéreo. Então, nós vamos classificar todos os meios de transporte. 2B. 2B, então é a bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte terrestre, né, porque está sobre o chão, e também é um meio de transporte individual, pois ele não carrega muitas pessoas, carrega poucas pessoas, tá? Então, vai escrever aqui individual e terrestre. 2C, 2, aí eu vou lá na letra. C é a moto. Então, a moto é terrestre, está sobre o chão. Então, a moto e também é individual, pois carrega poucas pessoas. E assim por diante. Temos aqui, ó, jet ski, né? Para alguém, às vezes, não sabe escrever jet ski. É individual e aquático, né? O carro também é individual. Apesar de poder carregar mais pessoas, ele não é considerado um meio de transporte coletivo, tá? Meios de transporte coletivo são metrô, ônibus, né? No caso, o avião, que carregam muitas pessoas, muitas, né? Que o intuito é carregar várias pessoas. Então, esses são meios de transportes coletivos, o restante é classificado como individual. Então, é isso que vocês vão fazer aqui no livro de Geografia. No livro de Ciências, vamos usar 2 páginas hoje. Então, vamos começar na página 54, ligando os produtos, né? Aqui as palavras de baixo. Então, a seringueira dá origem ao produto borracha. O algodão dá origem ao produto roupa, no caso aqui a camisa. O bambu dá origem aqui qual produto? A cesta. A erva doce dá origem a qual produto aqui? O sabonete. Tá? Então, só pra gente entender um pouco mais isso aqui, pra gente começar aqui, então, um textinho, um poema. Mata, desmata. Mata verde, mata, mata o Brasil. Canta o passarinho, dança a borboleta. Flores coloridas enfeitando a vida. A mãe natureza pincelando o céu, cor azul anil. Mata, 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 desmata o Brasil. Cala o passarinho, fere a borboleta, flores ressecadas, poluem o ar, a mãe natureza, chora o céu cinzento e o desmatamento. Então, aqui está perguntando quais são os problemas ambientais tratados no poema. Então, aqui, né, tá até aqui, né, em colorido, né, é o desmatamento e a poluição, ó, tá poluindo o ar. Então, são 2 problemas que são tratados aqui nesse poema, né, a poluição e o desmatamento das florestas, né. Aqui na próxima página também temos outra pergunta. Em sua opinião, o que a autora quis dizer no trecho sublinhado no poema? Então, qual que é o trecho que está sublinhado lá no poema? É esse aqui, ó. Cala passarinho, fere borboleta, flores ressecadas. Então, antes dessa parte sublinhada, ela está falando mata, 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 desmata o Brasil. Então, ela usou a palavra mata aqui para duplo sentido, né? Mata no sentido de mata, né? Da mata verde, e mata no sentido de matar, né? Que está matando os animais, matando as plantas, né? Acabando com a floresta. Então, nessa parte sublinhada, ela quis dizer que está acabando com os animais e com a floresta, né? Foi isso que ela quis dizer. Então, escrevam lá com as palavras de vocês aqui e respondam, tá?
Então, nós estamos aqui explicando um pouco sobre a celulose no número 3. A celulose é utilizada na produção de papel e outros produtos. Veja a seguir algumas etapas da produção de papel. Então, está explicando aqui o corte das árvores, né? A massa que dá origem ao papel, olha lá. E aqui, por último, a bobina de papel já saindo pronta, né? Como que é produzir esse papel que a gente usa, né? A gente usa tanto, né, os papéis. Então, aqui tem uma pergunta: de que parte da planta é retirada a celulose para a produção de papel? Então, da onde será que sai aqui, né? É do caule da planta, tá bom? Que a gente retira. Do caule, que a gente faz o corte. O que a gente usa quando a gente faz o corte das plantas, né? A gente usa a parte do caule, tá? Então, é daqui que vai sair, né, o papel. Então, converse com seus colegas sobre os quais estudos poderiam ser tomados para diminuir o uso do papel, contribuindo para evitar o desmatamento, muitas vezes realizado para o plantio de pinheiros e eucaliptos. Então, no caso aqui, não precisa responder, né? É só para conversar. Aqui na escola a gente gasta muito papel, né? Por mais que tenha, a diretora compra e acaba, porque a gente gasta demais. Mas, em contrapartida, a gente também, tudo que a gente tem de erros de impressão, a gente tem uma caixinha, a gente junta todos os papéis e recicla. A gente faz a reciclagem desses papéis. Então, é muito importante reciclar para a gente poder usar novamente, para se tornar um novo papel para usar novamente. Então, essa seria a atividade no livro de ciências de hoje. Na apostila, nós temos aqui: vamos fazer uma lista no caderno de português. Primeira coisa que fazer: pula uma linha da última atividade, não precisa pular folha, só pula uma linha da última atividade, coloca a data de hoje, que é dia 24, né? E pule uma linha para não ficar grudado e escreva o nome dos personagens do folclore da aula passada. Então, pode pedir para a criança montar de novo, usar novamente aquele silabário e montar as palavras, tá? Daí, isso é bom, deixa ela montar sozinha. Daí, ela vai copiar de forma cursiva, treinar a letra cursiva. Lá no caderno, pode colocar um embaixo do outro. Pode também colocar um do lado com a tracinho, de preferência um embaixo do outro, tá bom? Pra treinar a letra cursiva. Depois, nós temos aqui uma apostila para resolver dois outros problemas. Vamos calcular? Reunião das mulas. Uma mula sem cabeça tem 4 patas. Imagine uma reunião com 3 mulas. Quantas patas haveria ao todo nessa reunião? Então, use o quadradinho para calcular. Então, a criança pode fazer o quê? Ela pode desenhar. Se uma mula tem 4 patas, quantas vão ter 3? Fala, vamos desenhar uma mula aqui, vamos desenhar uma mula aqui, vamos desenhar outra mula aqui, por exemplo, né? É um exemplo de como calcular. Quantas patas vão dar nessa reunião? Ah, vão dar tantas patas. Deve escrever tantas patas. Escreve aqui embaixo do quadrado, tá? Pinta o desenho. Depois aqui embaixo nós temos uma situação de dividir. Então, vamos dividir? Ligue os sacis. 2 sacis em cada garrafa. Depois pinte com capricho. Então, eu vou ligar os sacis, né? 2 em cada garrafa. Para poder dividir todos, né? Simples assim. E depois é só pintar os personagens com capricho.